Em 11 de novembro de 1918, quase um século atrás, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. Quando os 4 anos de lutas, assassinatos, fome e doenças na Europa finalmente terminaram, o mundo ficou severamente marcado, e aqueles que sobreviveram ficaram com um legado de terror. No entanto, a luta também resultou em avanços em várias áreas diferentes. Devido à necessidade, a inventividade foi inspirada e uma variedade de itens, coisas e tecnologia foram desenvolvidos que ainda estão em uso hoje. Então, vamos dar uma olhada nas 6 invenções incríveis da Primeira Guerra Mundial. Curta e inscreva-se no canal para receber novos conteúdos todos os dias. 1. Fertilizantes industriais. Os fertilizantes industriais surgiram na época da Primeira Guerra Mundial, mas não com a finalidade de fazer germinar algo, mas para a fabricação de explosivos. De acordo com o artigo da Nautilus, pouco antes da guerra, os químicos alemães Fritz Haber e Karl Bosch desenvolveram um processo para converter o nitrogênio atmosférico em uma forma biologicamente disponível, amônia, usando alta pressão e temperatura. Isso permitiu que a Alemanha produzisse nitratos artificiais para criar explosivos como o TNT. Essa produção deu mais autonomia aos alemães, pois, antes, os nitratos vinham de jazidas de guano chilenas. Guano é o nome dado às fezes de pássaros e morcegos que concentram grande quantidade de nitrogênio, o que produzia uma oferta limitada. Então, quando a guerra estourou, a Alemanha só tinha nitratos naturais suficientes para durar cerca de 6 meses. Mas com o novo processo químico, eles conseguiram criar explosivos por muito mais tempo. E foi esse mesmo processo que acabou sendo adotado para a fabricação de fertilizantes à base de nitrato, que hoje sustentam a agricultura industrial em larga escala. 2. E drones. Atualmente, mais do que nunca, os drones estão no ar para as mais diversas funções. Mas, eles não apareceram apenas, sendo uma das invenções incríveis da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, além do poder de fogo, as potências dos motores aumentaram, assim como as velocidades de altitude e as cargas de bombas. Foi aí que surgiu também a ideia do primeiro objeto voador não tripulado. Naquela época, o inventor americano Charles Kettering projetou uma bomba voadora não tripulada, que poderia atingir um alvo a uma distância de 65 km. Parar e mergulhar no chão. No entanto, o primeiro voo de teste, que ocorreu em 2 de outubro de 1918, falhou porque a aeronave subiu muito, parou e caiu. Os seguintes modelos não foram considerados muito confiáveis para serem usados, mas, de qualquer forma, a ideia do drone já estava consolidada. 3. Controle de tráfego aéreo. O sistema de comunicadores de rádio já havia feito sua estreia antes da guerra, mas grande progresso foi feito durante ele, pois era uma ferramenta extremamente importante para as comunicações da aviação militar. Segundo a Nautilus, o exército dos Estados Unidos instalou os primeiros rádios bidirecionais em aviões antes mesmo do envolvimento do país na guerra. Em 1916, os técnicos podiam enviar um sinal de rádio a uma distância de 225 km e mensagens de radiotelégrafo podiam ser trocadas entre aviões em voo. No final desse mesmo ano, começaram os projetos de capacetes equipados com microfones e fones de ouvido embutidos. No ano seguinte, foi a primeira vez que a voz de uma pessoa foi transmitida por rádio de um avião voando para um controlador de voo em terra. Esse sistema era essencial para as batalhas, mas também se tornou a base da tecnologia de tráfego aéreo atual. 4. Radiografias portáteis. Os serviços médicos nos campos de batalha não foram fáceis na Primeira Guerra Mundial. O ano de 1914, primeiro ano dessa guerra, foi marcado por extremas dificuldades nessa área, mas os exércitos rapidamente tentaram desenvolver sistemas sofisticados para solucionar os mais variados problemas de lesões durante o período com algumas inovações. Uma delas foi a Tala Thomas, um artefato usado para imobilizar membros, geralmente pernas quebradas, que teve um enorme impacto nas taxas de sobrevivência em uma época anterior aos antibióticos. Antes disso, o percentual de óbitos decorrentes de complicações de fraturas de fêmur, por exemplo, era muito alto. Além disso, os bancos de sangue foram desenvolvidos, graças ao uso do citrato de sódio para evitar que o sangue coagule e se torne inutilizável, permitindo transfusões no campo de batalha. Mais uma inovação que salvou muitas vidas.
No entanto, talvez uma das inovações médicas mais importantes da época tenha sido a capacidade de trazer ferramentas de diagnóstico para a vanguarda. Mas havia um equipamento grande e delicado demais para ser transportado, a máquina de raios-X. Com o objetivo de tornar o transporte e o uso mais práticos para o atendimento médico nos campos de batalha, a cientista polonesa Marie Curie, que morava em Paris, e arrecadou fundos na França para desenvolver pequenas máquinas móveis de raios-X. O equipamento foi então instalado em carros e caminhões do exército francês. Ela mesma dirigiu alguns desses veículos para as linhas de frente, com a ajuda de sua filha Irene, de 17 anos, e trabalhando em estações de remoção de vítimas usando máquinas de raios-X para localizar fraturas, balas e estilhaços. 5. Almofadas sanitárias. Você sabia que os absorventes femininos não foram inventados exatamente para ajudar as mulheres nesses dias do mês? A princípio, o item foi criado para estancar o sangue de grandes ferimentos de bala durante a Primeira Guerra Mundial. Como diz a história, em 1914, Ernest Mahler, o chefe de uma pequena empresa americana chamada Kimberly-Clark, visitou fábricas de papel e celulose na Alemanha, Áustria e Escandinávia, observando um novo material de celulose chamado ocelocoton. O material impressionou Ernest por ser cerca de 5 vezes mais absorvente que o algodão e, quando produzido em massa, foi metade do preço. Ao retornar aos Estados Unidos, Mahler registrou o material e, quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, Kimberly-Clark começou a produzir curativos cirúrgicos a partir dele. No entanto, os curativos chamaram a atenção das enfermeiras da Cruz Vermelha, que passaram a utilizá-los para sua própria higiene pessoal e o costume ficou conhecido. Então, quando a guerra acabou, Kimberly-Clark aproveitou as bandagens excedentes dos militares e da Cruz Vermelha para criar os primeiros absorventes higiênicos comerciais sob o nome Kotex. A ideia foi muito inovadora em uma época em que as mulheres usavam retalhos de tecido para suas necessidades higiênicas naquela época do mês. 6. Lâmpadas ultravioletas. A fome e a reclusão dos alemães durante a guerra levaram a um aumento muito significativo de casos de raquitismo, doença causada pela falta de vitamina D, cálcio ou fosfato que leva ao enfraquecimento dos ossos. No inverno de 1918, metade das crianças de Berlim sofria dessa condição, além de mostrar muita fraqueza e apatia. Na época, a causa da doença não era conhecida, mas um médico de Berlim chamado Kurt Udschinski notou que as crianças também estavam muito pálidas, então decidiu experimentar algumas delas. Para isso, realizou várias sessões nas quais colocou 4 crianças sob a luz de lâmpadas de quartzo de mercúrio que emitiam luz ultravioleta. Depois vieram os resultados. O tratamento funcionou, pois os ossos das crianças ficaram mais fortes. Isso porque a luz ultravioleta faz com que a pele produza vitamina D, que é necessária tanto para a saúde dos ossos, fatores de resposta imune e até mesmo para o humor. Me diga o que você acha. Curta e inscreva-se no canal e confira o vídeo sugerido. Tenho certeza que você encontrará algo interessante e valioso.